Então, vocês podem já ir se organizando, os apoiadores, pesquisadores, Rio Grande do Sul e São Paulo num canto, Santa Catarina, Rio de Janeiro no outro, Espírito Santo e Paraná. Cada um no seu canto, né? Espírito Santo de um lado, Paraná do outro. Ok? Bom trabalho a todos. Lembrando que agora é para sistematizar os casos por estados. Tá bom? Por parte dos agentes públicos está gerando a destruição do modo de vida das comunidades tradicionais pesqueiras que se encontram ameaçadas por grandes empreendimentos econômicos, como a indústria petrolífera, usinas eólicas, industriais e de mineração, empresas portuárias, entre outros, têm colocado em risco os territórios pesqueiros. Impactos socioambientais ocasionados pelo conflito, assoreamento, desaparecimento de ilhas, destruição de habitats, diminuição da diversidade do pescado, diminuição da qualidade do pescado, enchentes, erosão, escassez ou dificuldade de acesso à água, inundações, mortandade de manguezais, mortandade de pescados, poluição, contaminação da água, salinização de rios, secagem de lagos, lagoas, riachos e rios, secagem de nascente, impactos socioeconômicos, alcoolismo, conflitos internos, consumo de drogas, criminalidade, diminuição da renda familiar, dificuldade de comercialização do pescado, o êxodo, exploração sexual, insegurança alimentar e nutricional, mudança de atividade profissional e perda de trabalho, redução ou perda de saúde física e o tráfico de drogas. E a tática que tu tinha mencionado ali antes? Eu tinha mencionado que na ficha é que nessa questão das eólicas a gente precisa inserir a previsão de dragagem, porque para os equipamentos entrarem na Lagoa dos Patos, na Lagoa Mirim, vai precisar dragar. Então eu acrescentei a questão de dragagem aqui, tá? E agora a gente passa a palavra para vocês. Eu estava falando que cada ficha é um caso. Então aqui eu estou estudando a questão das unidades de conservação. Aí, se a gente vai colocar as questões relacionadas a porto, dragagem, daí a gente vai fazer uma segunda ficha com outro caso, que é a questão portuária, das dragagens. Estou terminando essa parte aqui para daí ir pro próximo. Tem o caso do gasoduto da Petrobras, né, que desapropriou várias pessoas da comunidade, eles pagaram, mas, enfim, tiraram toda a comunidade ali da área, né? Da área de casa, propriedade. Isso aí. E aí tem o outro do derrame de petróleo no Baía de Guanabara, do ano 2000. 2000, tem 22 anos. 22 anos, não foram indenizados até hoje. Não, ninguém recebeu. Tá. E esse é o segundo caso. E aí o terceiro que você trouxe agora é da mineração, né? Da mineração, que a gente quer ir trabalhar à beira do mar, a uns 50 metros, uns 30 homens tudo ali caçando metal e acharam até ouro. E a gente falou, poxa, como é que a gente vai poder trabalhar com vocês aí? Era de noite, eles mudavam até plantão, ficavam fazendo de noite a noite toda. Foi uns 3 meses, hein? Qual é o local lá? Praia de Mauá, 5º distrito de Magé. Foram uns 3 meses assim. Ok, você está aqui para ouvir, mas você pode, chegando lá, você já pode dizer, ó, lá no Estado do Espírito Santo, no encontro do Sul e Sudeste do Estado do Espírito Santo, devido vocês não poder ter participado, mas eu estava lá, mais ou menos com esse relato, de preferência você levar uma cópia desse documento que você possa deixar ele já se atentos, né, do que foi discutido aqui, a participação, né, que possa já estar levando para um outro local que eles forem participar, se não me engano, vai ser no Nordeste, vai acontecer em São Luís do Maranhão, né, eles não estão aqui porque a maioria da nossa liderança lá está numa área de conflitos lá com os
latifundiário, tem duas no Rio São Francisco, e estou em Resistência, estou morando debaixo da zona lá, porque a região que eles moravam, com a enchente que deu lá, foi quase igual aquela que aconteceu aqui em Jacaraí, só que a nossa aqui, no máximo, entrou com 20 dias. Desde lá, eu tive lá que tinha uns 2 meses que tinha acontecido a enchente, infelizmente eles ainda não poderiam estar se retornando às suas casas, e eles precisou de se chamar área de retiro, de ocupar outras áreas lá, mas que já é mesmo, é área dos quilombolas, mas tem aquelas pessoas que querem se apropriar dessas terras. Então eles estão resistindo, e por esse motivo, em grande liderança, o qual estaria aqui com a gente, estão lá nessa residência, né, e orientando os outros com apoio da Defensoria Pública, com apoio do Conselho Pastoral dos Pescadores e outros parceiros a mais que estão ajudando nessa luta. Mas, de certa forma, mesmo assim, a Letícia veio, né, ela como parceira, pesquisadora, e vai estar, que ajuda muito eles lá, ela vai estar levando o que nós discutimos aqui, deixa eles a par da situação, e do qual a gente pode estar, quando a gente fala da mineradora, nós já estamos falando de Minas Gerais. O minério vem impactando, a gente sai daqui de Minas Gerais. Ele vem impactando essa região toda e chegando até o nosso estado aqui. Olha, esse evento é uma aprendizagem que a gente vem trabalhando há muito longos tempos, né? Vários movimentos nós temos participado, principalmente nesses estados do Brasil, a gente tem trabalhado com 17 estados representativos do setor pesqueiro, e aonde nesse estado do Espírito Santo, que lá de São Mateus que eu sou, São Mateus do Espírito Santo, que eu aí sou parte dessa comissão ajudando a trazer o melhor do setor pesqueiro para os pescadores. Esse evento Tribunal Popular da Economia do Mar é o primeiro evento, é isso? Esse está sendo o primeiro, tirando proposta para levar para o Nacional, que vai ser no dia 21 de 5 de novembro de 2022, lá em Brasília. Você acredita que esse movimento que está nascendo aqui hoje vai colher bons frutos em Brasília? Sim, porque primeiro começa da base, é a participação de todos que participam desse evento, que participam das comissões, que participam junto com os pescadores. Hoje nós estamos aqui mostrando para vocês que eles estão querendo que a coisa anda, que não fica parado só no papel. Qual foi o intuito desse evento aqui hoje? O que eles trouxeram aqui de novidade para os pescadores? Por exemplo, aqui nós estamos aqui com seis estados, cada um trazendo suas propostas de problemas, que está lá nas suas comunidades e região. Eu traço a de São Mateus, colocando a nossa proposta para sair daqui ao caminhamento de uma ou duas para ser caminhado lá em Brasília. Então essas propostas ela vai ser finalizada amanhã, porque é a finalização é que a gente tira o caminhamento. E qual a importância do Nego da Pesca nisso tudo aí? Nego é um anfitrião, nego é um amigão, nego é um pai, nego é um amigo, nego é um colegão, nego é um pescadorzão que está aí na lida, e a gente acompanha ele, porque a ideia dele é muito maravilhosa, só tem que ensinar, só tem que trazer coisas boas. Então ele é um parceirão, é amigo, que eu citei, e desejo a ele muitos anos de vida para que ele cuide dos pescadores e dá ensino para nós. Esse evento é muito importante, porque é onde traz muito conhecimento e muito discurso, porque é onde nós estamos lutando pela nossa causa, que é uma causa especial, que é a pesca. E como é que está hoje a pesca em Cariacica? A pesca em Cariacica hoje ela não está 100% que nem era antes, não. A pesca em Cariacica tem muito empreendimento chegando perto dos manguezais, então está os pescadores se afastando dos seus direitos, da sua pesca, entendeu? Então está mais um pouco difícil do que antes. E quais são os caminhos para poder melhorar essa situação do pescador em Cariacica? É nós se unir mais, continuar unido e brigar pelos nossos direitos. Tribunal Popular da Economia do Mar para o pescador do Espírito Santo e do Brasil. Qual a importância desse evento? Esse evento aqui é importante, que traz esclarecimento para a gente, conhecimento, que é onde a gente pode brigar diretamente com as grandes indústrias, que estão acabando com os mares, com os rios, com lagoas. Qual é o peixe que mais falta hoje aqui na costa capixaba, que o pescador sentiu realmente falta e que está fazendo falta para o pescador aqui e para o consumidor capixaba? O peixe mais consumido aqui é o peruá. O peruá é um peixe que está bem sumido, agora quando aparece pouco. Então faz muita falta esse peixe hoje em dia aqui na mesa do capixaba.
Ele aparece uma vez por ano só e depois some de novo. Fala um pouquinho mais sobre esse peixe, que ele era comum aqui, era de fácil pesca ele? O peru ele dava o ano todinho, agora já não vem mais o ano todo mais. Agora está meio complicado o peru aparecer aqui na costa do Rio Capixaba agora, dos mares Capixaba. E o que você fala sobre o Negro da Pesca e a organização desse evento? O Negro da Pesca é um exemplo de liderança. Entendeu? É um cara que sempre lutou por nós, sempre continua lutando por nós, que nunca diz não, sempre diz sim. Então esse evento aqui é muito importante, com o Negro da Pesca de frente aí, que sempre lutou por nós e nós estamos juntos sempre. Qual a maior dificuldade hoje do pescador lá no Rio Grande do Sul, na cidade onde o senhor mora? A dificuldade é quase de todos os pescadores artesanais do Brasil, né? É o enfrentamento das questões da falta de ordenamento da pesca e agora com esses grandes empreendimentos que estão sendo ofertados aí, que podem levar a situações extremas da categoria. E qual a importância desse evento aqui para o pescador do seu estado e para todo o Brasil? É de extrema importância, né? Que é o momento que os pescadores vão poder manifestar as suas preocupações e defender seus direitos, né? E a importância desse evento para a gente é a gente aqui conseguir, né, entender o que o governo está preparando para a gente, né? Então, a venda do nosso território, a venda dos nossos mares e daí por diante. E o que vocês esperam depois desse evento? A gente espera que daqui desse evento saia um documento, né, que a gente possa encaminhar até as autoridades competentes para que venha a poder barrar muitas coisas que estão querendo fazer no nosso território, no nosso mar, né? Então, essa é a nossa esperança. Um baita de um evento, uma oportunidade única, né? Onde o pescador pode se manifestar, pode dizer suas dificuldades, né? Tá bem representado, né? E ótimo evento. Primeiramente, cumprimentar o Estado do Espírito Santo pela organização. Negro da Pesca, sem palavras, um dos nossos militantes, um exemplo no nosso movimento. Toda a sua família, todo o Espírito Santo de parabéns. E nós do MPP estamos desde novembro trabalhando nesse evento do Tribunal Popular da Pesca Artesanal. Nós só temos a agradecer ao Espírito Santo e a todos vocês que estão dando esse apoio. Nós queremos chegar em novembro deste ano, se Deus quiser, com a culminação desse evento, com um grande êxito, uma carta, um documento e que possa todos os pescadores serem beneficiados e os pescadores por esse instrumento que é o Tribunal. Está todo mundo atrás do sol. Então lá, vamos lá. Bom dia. Bom dia, companheiras. Bom dia, companheiros. Eu sou Nonato, sou do Conselho Pastoral dos Pescadores e vou ajudar aqui hoje na coordenação do dia. Bom dia a todas e todos. Eu sou Martilene, sou do Ceará, sou do Movimento dos Pescadores e Pescadoras. Bora, pessoal, bom dia, bom dia! Vamos lá, gente! Pensa que é pescador, né? Ah, sou pescador, aquicultor, mas não é, são grandes empresários tirando o sustento daqueles que são pequenos, né? Que não conseguem competir economicamente com a carnicicultura, né? E Mandira também tem a criação de ostra dentro da Resex. E são os pequenos, mas no litoral norte não. No litoral norte são grandes empresários fazendo a maricultura.
pelo tamanho das embarcações, né? A gente sai buscar políticas públicas para pesca artesanal, mas talvez do jeito que está a questão do tamanho das embarcações, o AB que a gente fala, né? 20 AB para pesca artesanal, talvez a gente esteja buscando política pública que não é para pesca artesanal, né? Favorecendo outros, né? Então, assim, são questões que eu vejo que por estado, tem estado que ele é pesca artesanal e tem embarcações grandes mesmo, mas que talvez isso tenha que se resolver, eu não sei como, mas por estado, né? Cada estado, e não nem por região. Porque o mesmo tamanho de embarcação que pesca, se na pesca artesanal no Paraná, seja talvez a mesma que pesca em Santa Catarina. Então, teria que ter que ser revisto como faz isso, né? Porque senão, num trabalho desse que a gente faz, buscando políticas públicas, você está buscando a política pública para aquilo que traz o conflito para você. Então, é um dos pontos, né? Para nós, o que está sendo angustiante lá agora é a questão dos resorts dentro e em cima do território das comunidades, acabando até mesmo com as unidades de conservação para fazer esse resort. Então está muito preocupante, onde vai destruir comunidades, onde comunidades vão ter que sair dali para ir para outro canto. Então essa é uma preocupação muito grande. Nós temos lá também, no Paraná, né, a maldade dos portos, né, onde na nossa Bahia tem, ali no litoral, já temos 4 portos, temos 2 portos que já estão feitos, né, e mais 2 em andamento, dentro de uma pequena baía onde tem os acidentes, né, tem a lavagem do navio que traz transtorno para a baía, onde tem uma dragagem agora 48 horas por dia, né? Hoje tem a explosão da Pedra da Palangana, onde estão destruindo o fundo do mar, né? A dragagem está destruindo as comunidades, assoreando as comunidades, né? As comunidades estão indo tudo abaixo, não estão tendo mais aonde nem fazer suas casas. Então, esses são os conflitos. Fora os conflitos das leis, né? Que vem reprimindo de cima para baixo, onde as comunidades não podem fazer as suas práticas tradicionais, né, da pesca, da caça, da roça, e a gente, então, como o Claudio falou, são muitos conflitos, né. O tempo passa lento, mas também passa, com ele a glória do imperador. Quem tem as mãos de construir, terá de levantar-se e decidir o dia de enterrar a dor. E ergue-se de todos os lugares para dizer que é hora de colher tudo que se plantou. Gente, é como água do mar, mesmo se movendo devagar, mostra no seu balançar que nunca se dobrou. Gente, é como água do mar, mesmo se movendo devagar, mostra no seu balançar que nunca se dobrou. Regamos o deserto da consciência e um novo ser nasceu. É hora de ir em frente, companheira. Você é guerrilheira que a história nos deu. Regamos o deserto da consciência e um novo ser nasceu. É hora de ir em frente, companheiro. Você é o guerrilheiro que a história nos deu. Ademabugo. Eu sou Volney, sou lá de Imaruí, Santa Catarina. Então eu gostaria de falar um pouquinho lá da minha cidade, lá em Imaruí, né? Acho que a maioria do pessoal que estão aqui já ouviu falar no Complexo Lagunar, que é onde a gente pesca, que tem muito camarão, que é um dos melhores camarão do nosso país, está lá, que é o famoso camarão Laguna que eles falam. Mas dos tempos para cá, a gente está passando por algumas dificuldades desse nosso produto. Como todos os lugares, todas as comunidades pesqueiras têm um conflito com alguma coisa, com alguma empresa. E Imaruí não é diferente. Ela é tão bonita, ela da própria natureza
Se um dia vocês forem em Maranhão, vocês vão se apaixonar por ela. Ela tem o apelido da pequena joia do litoral. Tão linda que ela é. E também tem os conflitos com os risicultores lá em Maruim. Em 2010 a gente já fez um manifesto contra eles. A gente não quer que eles parem de plantar arroz, porque um não pode sem sobreviver um outro. A gente precisa comer o arroz e a gente precisa comer o peixe, que é o nosso pescado da lagoa. Quando chega a época de novembro, que dá a enxurrada de chuva, aquelas águas do arroz, eles abrem a comporta e a água vai toda do rio para a lagoa. E tem umas regiões ali que tem bastante pescado, vem aquela água ruim do arroz com cheiro de enxofre, de pó de gafanhoto, e o camarão vai embora. Então tem uma certa comunidade ali que fica sem pescar, e esse conflito é um conflito já muito antigo, junto com esse pessoal de lá, com esses empresários. A gente fez algumas reuniões com eles. Eles disseram que fizeram um diagnóstico completo daquela área aonde tem a plantação de arroz. E a gente pediu para eles esse diagnóstico. Até hoje eles não mostraram para nós. Eles só disseram, não, mas deu bom, mas eles não mostram para nós esse diagnóstico para confirmar para nós. Então, qual é o meu apelo aqui? Que nesse tribunal, né, consiga chegar até na nossa cidade, para que esse diagnóstico seja mostrado para nós e que seja feito outro diagnóstico novo. Porque aquele não me falta, que foi em 2014. Nós já temos em 2022, então muitas coisas já mudaram. Complexo lagunar incompleto, construindo as suas casas, né? Quando eles chegam, eles dizem que querem fazer uma simples casinha para o seu descanso nas suas férias. Só que depois eles fazem aquelas belas casas, eles vão, se tem espaço, eles vão aterrando para dentro da lagoa, né? Então vão fazendo uma grande destruição, fazendo seus trapichos enormes, né? Lá eles fazem seus trapichos, já fazem mais um rancho, que para nós às vezes é melhor do que a nossa casa, fazem lá dentro da lagoa. Lá já vai os esgotos, né? Que daí ele fazendo um banheiro, ele faz um esgoto, ele já faz mais uma pia lá, que ele diz que é para consertar o peixe, mas daqui a pouco ele já está, às vezes é um grande empresário, ele já está recebendo seus colegas, fazendo suas festas e esgotando tudo nas nossas lagoas. Fazendo chalés, muitas vezes eles vêm, né, como uns coitadinhos. Quando você vê, ele já está fazendo chalé lá nas beiradas das lagoas para alugar, né, ganhar mais dinheiro ainda. E daí a questão é que assim, ó, é dado para o veronista a mesma carteira que a gente tem para pescar. Então, que essa carteira do veronista, ele seja com uma categoria diferente. Assim como lá na nossa carteira de motorista tem as categorias, que tem uma categoria na carteira do pescador, para que ele seja identificado como turista, não como pescador, porque ele vai lá para dentro da lagoa, ele tem dinheiro suficiente para comprar muita quantidade de redes e ele coloca lá. E ele ainda sai muitas vezes tirando o nosso espaço das nossas vendas. E daí enfraquece muito o pescador. Que o pescador ele trabalha a semana inteira e às vezes ele quer vender um precinho melhor no final de semana, só porque o seu vizinho vai lá e já pescou o dobro dele, ele não vai comprar nosso, porque ele já tem até para vender. E ele sai e vende ainda muitas vezes vende com preço maior do que o nosso, porque os nossos pescados muitas vezes são desvalorizados. E eles, como eles já têm mais condições e às vezes muitas vezes mais conhecimento, eles pegam e acabam ganhando nas nossas costas, né? Então, eu quero deixar aqui meu apelo, que olhe nessa questão dos veronistas, que eles já têm para sobreviver, muitas vezes já são aposentados, né, e ainda vão lá, e nós não, nós temos que ralar para o nosso pão de cada dia. A minha preocupação nessa economia azul é que a gente teve que destacar três conflitos que nós temos na região. Então, o Vonei falou do arroz, a Celina falou do turismo, mas lá na nossa região já tem uma coisa muito adiantada, que é a energia eólica.
E se alguém puxar no mapa, nós moramos numa faixa de terra muito pequena. Nós temos 800 a 1.000 metros de terra entre o mar e a lagoa. Como é que nós vamos, num território desse, implantar energia eólica? Quer dizer, eu para ir no mar, para sair da lagoa, para ir no mar a pé, eu vou ter que assinar um documento de responsabilidade. Se eu passar ali e morrer, foi problema meu. Eu acho que a energia eólica e as outras coisas para ser implantada no nosso território, eu vi ali o professor Roberto ali colocando para nós que nós tínhamos que demarcar o nosso território também, porque nós existimos lá, nós temos o maior sambaqui do mundo. Olha quantos anos a pesca existe nesse local. Então acho que até a ocupação do território pelo veranista, pelo empreendedor, devia ser barrada. Porque ali é um território, eu estava conversando com o índio, ali é um território que é nosso por direito. Então o território teria que ser preservado. E como é que nós vamos implantar lá a energia eólica? A nossa energia lá, hoje, é energia solar. Tu consegue em qualquer residência instalar e sobreviver. Para que nós queremos energia eólica? Nós não temos uma casa com 10 ar-condicionado. Então, eu vou ter que assinar um termo. Para estar naquela casa ali. Os meus netos, se correr do lado da casa, tu não pode correr aí, tu está perto da eólica. Então, assim, a nossa preocupação na nossa região é que lá a eólica já está muito adiantada. Para vocês terem uma ideia, já foi feito o estudo, né? Eles têm que passar por um tempo de estudo de 5 anos para ver a produção do vento, para ver o que se produz até de vento por veranista, né? Porque eu não consigo instalar uma mini estação de eólica, porque requer um recurso, né? Mas o veranista bota um catavento lá e consegue estar dentro de um app, inclusive. Então, assim, a minha preocupação maior é com energia eólica no nosso território, porque o nosso território como eu falei aqui no começo, é um território pequeno, e como um território pequeno não pode abranger com energia eólica. Eu estava olhando aqui, ó, na frente aqui. Vocês já pensaram se a energia eólica passa em cima dessa coroa aqui, que tem um potencial de vento? Vai acabar com o turismo, então. Vai acabar com o turismo que vai para lá. Quando eu falo em turismo é assim, ó, eu quero lá na minha região turista. Veranista eu não quero. O turista, ele vai na minha região comprar e ir embora. Lá nós temos veranista, o cara que instala uma casa, vai lá dentro comigo competir na minha pesca. Esse cara eu não quero na minha comunidade. Porque eu trabalho a semana inteira pescando para chegar no domingo vender. Aí, em vez de eu vender para ele, ele vai lá, pesca, quando pesca demais, passa na comunidade. Se tem uma peixaria, em vez de vender por R$10 para o cara, não, te vendo a X, como é que eu vou armazenar esse peixe em casa? Então eu não quero. Turista é muito bom, agora veranista, acabou-se. Veranista é só para acabar a comunidade. Bom dia a todos e todas. Novamente agradecer ao Espírito Santo pela acolhida, como sempre, ao Estado do Rio Grande do Sul e a todos. Nós não temos ainda a eólica lá dentro, mas nós já estamos pensando que eles trazem os projetos para outros lugares, não é só para não é só para a Lagoa dos Patos. A Lagoa Mirim não tem nada programado, mas eles vão chegar lá. Tem muito vento no Rio Grande do Sul, principalmente onde nós pescamos, e isso é muito, muito preocupante. Mas olhar, pessoal, nas apresentações, que nós, além das universidades, um dos grandes parceiros do Rio Grande do Sul é o MPP e o CPP, pessoal. A gente tem, em todas as reuniões, embora sejam dos fóruns, o MPP e o CPP está sempre presente. Na mineração, como a professora falou, e na eólica, nós conseguimos barrar por força da mobilização dos pescadores e pescadoras, mas a gente sabe que algumas coisas são provisórias, eles vêm de volta, e outras coisas não conseguimos. E a gente já está acontecendo, mas o que puder a gente vai tentar resistir. A professora falou na audiência pública
da Lagoa dos Patos. Isso nos deixou muito chocados. Duas coisas que aconteceram, que a professora falou, compararam nossos bois numa audiência pública, acho que tinha umas 100 pessoas, Tatiane, online, só que tinha um detalhe, né? Visível na hora das falas dos pescadores, geralmente caía a internet, dava falha, e quando era o pessoal do governo, ficou nítida a defesa. Isso foi muito chocante para nós. E dizer que a lagoa não é habitada. Como não é habitada? Nós temos 15 mil pescadores, 18 não é habitada. Nos documentos do governo não é habitada. E a lei da pesca, pessoal, é uma conquista. É uma conquista, vai para 4 anos sem os barcos pescarem na lagoa, na costa. A gente também tem um manifesto sobre isso, sobre esse empreendimento na Lagoa dos Patos, assinado por todos os estados do movimento e outras entidades ligadas ao movimento e à pesca. E já são 4 anos, então 3 anos, dia 5 de setembro, faz 4 anos. Se vocês souberem, o pessoal de Santa Catarina sabe bem, o que entrou de peixe para a Lagoa dos Patos, pessoal. Peixe que algumas pessoas não conheciam, Danilo. Não conheciam alguns peixes, porque sempre aconteceu esse arrasto industrial na costa. Arraia, emplasto, peixes do oceano, pescada. Alguns pescadores que começaram a pescar 20 anos atrás não conheciam esses peixes, não entravam. E com o trabalho que foi o professor Gustavo, né? Isso foi interessante. De quanto nós perdemos porque ele é matado juvenil ou até mesmo em alevino. Bem, pessoal, bom dia aos senhores e senhoras. Em primeiro, eu vi muitos agradecimentos e eu vou voltar a agradecer a recepção e a organização que o Negro fez por receber nós aqui no Espírito Santo. Pessoal, essa questão da situação da pesca artesanal, a gente consegue perceber que esses conflitos começam lá no sul e eu acho que enquanto nós tiver Brasil, esses conflitos vão aparecendo e, sem dúvida, as maiores impactadas nisso aí tudo são as mulheres pescadoras, né? Porque são as que mais sofrem, além do preconceito, do machismo que elas enfrentam, ainda as condições de trabalho que pouco favorecem elas, né? Então, eu venho de família de pescador, sou filho de pescador, nasci dentro de barco, né? E enfiar lá dentro d'água lá para dizer que eu tinha que chorar para não morrer. E aí a minha mãe, todo mundo fazendo festa, dia 25 de dezembro, eu queria também sair para o boteco para tomar umas canhas. E aí me tiraram lá na fronteira de Jaguarão com o Uruguai. E aí a pobre da velha lá não podia tomar umas suco lá, né? Mas ela tomava. Então, pessoal, a gente percebe que essa questão vem se resumindo muito os espaços que era do povo tradicional, principalmente dos pescadores artesanais, das mulheres pescadoras artesanais. E tudo isso a gente já pode dizer que um pouco que está nos deixando preocupados são as ações do governo atual, que ele é um governo destrutivo, ele não é uma proposta de um governo criativo de desenvolvimento. Ele desenvolve quem já tem, né? Porque para quem não tem, ele tira ainda que o pouco que o cara tem. E isso não é só para o pescador artesanal, isso para as academias, para os estudantes, para os formados, para os formandos e para todo o pessoal que está tentando esclarecer as coisas e melhorar a vida do povo, principalmente daqueles mais necessitados. Esse governo, se ele puder tirar, ele vai tirar e vai continuar tirando daqueles que ainda acreditam nele. Deveria já começar a pensar em não acreditar, porque vai sofrer também. E para nós, uma das maiores agressões que nós temos no meio do nosso pescador é a inclusão, é a presença do novo pescador, que seria esse pescador moderno que vem para a disputa só por ganância. Ele não está porque ele quer, não tem necessidade, ele vem para disputar porque ele sabe que às vezes o pescador profissional que vive disso está mal preparado, mal orientado ou mal equipado e ele vem com algum pouquinho de recurso e ainda compete com nós. Da nossa região, além de nós ter o problema do agrotóxico, nós temos o problema da plantação de soja, do agrotóxico da soja, do arroz,
da drenagem dos banhados, da drenagem dos nossos rios, nós ainda temos agora a presença da eólica, vamos ter a presença do uso da hidrovia, nós vamos ter a presença de uma fábrica de celulose que é altamente contaminante, sem falar na possibilidade das pessoas daquele lugar que tem pouca estrutura, poucos estudos, pouco conhecimento, ser excluído, porque eles não vão trabalhar nessas empresas, porque essas empresas precisam de gente altamente qualificada e eles já trazem o povo dele preparado. Então, se nós já estamos com um pessoal que já está degradado, ele vai ficar pior ainda. Então nós vamos começar a acumular junto das periferias da cidade, junto com outras pessoas que já foram excluídas do seu trabalho, às vezes por questão de raça, gênero, ou até mesmo por simpatia, né? Porque o capitalismo, ele não poupa ninguém, ele quer ganho, ele não quer saber se a pessoa vai viver, se a pessoa precisa, se precisa respirar. Ele tem que levar o pouco que a gente tem. Então isso... Nos resta agora apenas um pouco de esperança na mudança desse governo que veio aí, para que a gente possa dar uma respirada. Sou Latifa, pescadora artesanal de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Gostaria de dizer a vocês que, além de todos esses agravantes, né, que vocês viram aqui, né, um dos maiores impactos para mim, como pescadora da Lagoa dos Patos, não posso perder essa oportunidade, né, de citar isso, é a proibição de uma espécie de peixe que eles alegam está em extinção e que, para nós, a gente sabe, a gente está lá na lida diária, né, a gente sabe que não está, que é o bagre, né, isso está nos impactando diretamente, nossas famílias, nossa renda, né, a gente está sendo criminalizado. Meu companheiro foi apreendido com 20 quilos de bagre. Passou um dia inteiro dentro do Palácio da Polícia, né? Por sorte, teve lá um senhor que escutou ele, não deu a voz de prisão, porque lá no Rio Grande do Sul, se tu for pego, tu baixa direto pro presídio, lá tá assim mesmo, né? Então isso é bastante preocupante. E estamos virando clandestinos, né? Porque se tu coloca tuas redes na água, vamos dizer que mais de 80% do peixe que tu vai pegar é bagre. O que tu vai fazer? Tu vai viver do quê? Né? Qual é a tua reação no primeiro momento? Tu vai ter que te virar de algum jeito, né? Tu viaja final de semana, tu viaja um pouco mais cedo, né? Te vira, né? Outra situação nossa lá, bastante preocupante, são os nossos acampamentos tradicionais, né? Estamos sendo corridos, né? Porque o acampamento tradicional vem de, sabe lá, 50 anos, mais até, né? Porque de repente eu nem estava nascida, já existia. E aí depois disso foram feitas as APPs, né? Mas não tira aquele espaço ali que a gente já tinha, né? Então isso aí também está nos prejudicando. A polícia mal preparada, ambiental, né, que chega, aborda, te esculacha, vamos dizer assim, né, que é um termo nosso lá, né, tá bem preocupante. São muitas coisas assim que se tu for começar a falar, tu vai passar o dia falando, sabe? Mas é isso, né, o pescador no Rio Grande do Sul, ele tá amarrado, sabe? Tu não tá conseguindo correr para nenhum lado, porque tu vive daquilo ali, sabe? Então, não sei, sabe? É preocupante demais, mas a gente está na luta, somos fortes, né? Como o pescador tem que ser mesmo, né? Valente, né? E é isso, pessoal, tá? Muito obrigada à hospitalidade do Espírito Santo, obrigada a todos. Diante a várias violações que a gente vem escutando de vários estados, o nosso estado do Espírito Santo não é diferente, né? Estamos aí vivenciando essas violações, esses crimes dentro do nosso território, crimes esses que querem tirar o nosso espaço, ocupar o nosso lugar.
Mas a nossa luta não começou agora, a nossa luta vem de muito tempo, não vai ser agora nesse momento que eles vão ocupar o nosso espaço, né? Porque nós estamos aqui para lutar e para brigar contra todas essas violações. Então, em cima disso, o nosso Estado do Espírito Santo colocou que os casos vão ser apresentados, são várias demandas, né, vários crimes aí, mas a gente coloca um dos atores, né, que são vários autores aí dessas violações, e colocar nessa tribuna popular da economia do mar, que esse é o momento para a gente estar expressando, a gente estar se juntando, se mobilizando para a gente poder conseguir levar à frente e ganhar nesta luta, né? Então, os portos é um dos atores das violações que gera impacto ambiental, pois modifica a estrutura da região com a modificação para a construção da estrutura portuária, destruição das restingas, restrição de acesso à área e abalo à cultura e religião local, o impacto socioeconômico para os pescadores e pescadoras da região, traz a perda da renda e para muitos que lutam para continuar na profissão, precisam ir muito longe para conseguir pescar. A Petrobras, através das pesquisas sísmicas, levantamento das riquezas existentes no mar, conseguiu afastar várias espécies de peixes da região. O mais prejudicado foi a peruá, que era uma espécie abundante na mesa da população, por ser um peixe de baixo valor e muito apreciado por todos. Ficou vários anos aparecendo em pequenas quantidades na costa do Espírito Santo. As plataformas expulsam os pescadores do local de pesca. A partir da implantação de instalações, a Petrobras alega que essas medidas são para a segurança dos pescadores, contudo, não vê que aquele era o local de pesca dos pescadores da região. A mineradora Samarco, em um curto espaço de tempo, causou um grande impacto ambiental e socioeconômico para todos os pescadores, agricultores e moradores locais de Minas Gerais e Espírito Santo. O impacto ele gerou a expulsão dos moradores da região, poluição do solo, rios e mar. Vítima das violações. Os portos impactam a região, as regiões de Presidente Kennedy a Conceição da Barra. As pesquisas sísmicas geram impacto a todos os pescadores do estado do Espírito Santo. A mineradora Samarco impactou todo o Rio Doce e o litoral do estado do Espírito Santo com rejeito da mineradora. Violações contra a comunidade. Os portos geram impacto ambiental, pois modifica a estrutura da região com a modificação para a construção da estrutura portuária, destruição das restingas, restrição de acesso à área e abalo, à cultura e religião local. O impacto socioeconômico para os pescadores da região traz a perda de renda e para muitos que lutam para continuar na profissão precisa ir muito mais longe. Agentes causadores das violações. Impactos são causados por liberação ambiental desordenada, falta de fiscalização nas empresas e descaso com os impactos gerados. Os conflitos relacionados aos casos. A barragem, os portos, indústria naval, desmatamento, energia eólica, esgoto industrial, especulação, indústria petrolífera, petroquímica, mineração, pesca predatória, despejo, petróleo, energia eólica. Agentes causadores do conflito. Agentes privados, empresas privadas, empresa pública e o governo. Violações decorrentes do conflito. Na vida das mulheres, redução das fontes de renda, impossibilitando o trabalho das mulheres e completamente a renda familiar,
poluição ambiental, falta de recursos naturais, impedimento ao direito de ir e vir. Direito relacionado aos casos. O desmonte da política de pesca que se soma ao desmantelamento de várias políticas fundamentais para a segurança alimentar das comunidades. A criminalização por parte dos agentes públicos está gerando a destruição de modo de vida das comunidades tradicionais pesqueiras que se encontram ameaçadas por grandes empreendimentos econômicos, como a indústria petrolífera, usinas eólicas, indústrias de mineração, empresas portuárias, entre outros, tem colocado em risco os territórios pesqueiros. Bom dia, pessoal. Ontem na nossa conversa em grupo, além da sistematização, né, de tudo que a Kelly falou e está sistematizado nesse documento, os colegas também elencaram outras questões, outros acontecimentos e outros grandes empreendimentos que vêm impactando o litoral do Espírito Santo. Bom, reforçamos, né, um grande empreendimento que vem impactando as comunidades aqui no litoral do Espírito Santo é a Petrobras, a mineradora Samarco. Além do impacto no rio e no mar, também foi elencado, né, a questão do impacto no ambiente do manguezal, no estuário, sobretudo no norte do estado, e também uma outra empresa, a Suzano, com a celulose, a Jurong, a Petrocity, localizada em Uruçuquara, lá em São Mateus, as empresas de consultorias, que são realizadas muitas vezes de forma a vir gerar conflitos nesses locais, né? E também dos acontecimentos, os colegas elencaram o vazamento de óleo que ocorreu em 2019, que ocorreu a contaminação das praias e também do pescado. E falaram também da questão da falta de estudos, de sistematização das causas que vem do desaparecimento, né, do pescado e também da contaminação da saúde humana, a falta de estudos, a falta de investimento nessa área. E também reforçaram a questão dos portos aqui, sobretudo a Transpetro, localizada em Barra Nova, em São Mateus, a Imetame, localizada em Aracruz, o Porto Céu também em Aracruz, o Porto Central aqui em Vitória, o complexo também portuário de Tubarão. E um outro empreendimento que está sendo previsto no norte do estado, em Conceição da Barra, que é a Salgema. E também o não reconhecimento no crime ambiental de 2015. Oi, gente, só complementando um pouquinho, né, esse documento que a Kelly leu primeiro aí, nós construímos no coletivo do Estado do Espírito Santo, que nós tínhamos intenção de estar fazendo as reuniões nas comunidades, mas devido à situação do qual nós estamos vivendo, a dificuldade, até mesmo de recursos, então nós não tivemos essa possibilidade de estar nas 3 regiões, Norte, Sul e região metropolitana, mas fizemos uma reunião online do qual nós construímos esse documento aqui, que preenchemos uma demanda que veio da Nacional dentro daquilo que nós decidimos. E ontem nós, no trabalho de grupo aqui, aí apareceu mais demandas que está aqui. Então, vocês veem que é muita coisa, mas infelizmente nós vamos ter que colocar 3, pontuamos 3, do qual vou apresentar aqui, mas sempre igual a gente fala, esses aí são todos documentos que nós iremos ainda, em muitas, pode ficar dali que eu vou ficar aqui, muitas incidências, né, nós vamos estar fazendo para que conseguimos um pouco, né, frear tudo isso aí. Então, eu vou passar só mesmo ali umas fotos ali para brilhantar ainda mais o nosso trabalho que construímos junto, para você ver qual os pontuamos. Ó, para vocês verem o tamanho, o pequeno tamanho da nossa costa capixaba, que não chega a 400 quilômetros. E ver a quantidade, né, da exploração da nossa costa aqui no estado. Aí vocês veem a quantidade de portos que já temos aqui nessa pequena costa aí. Pode passar, companheiro, isso aqui vai ser rapidamente, só para ao estaleiro Jurong, ao estrago que ele fez ali. Vocês precisavam de ver aquela mata que tinha aquela ali.
Aí destruiu tudinho, né? E implantou o porto e está lá, além do mar, a dragagem que fez e muitos locais de pesca nosso jogou aquele entulho lá, impactou o meio ambiente, aonde retirou a mata auxiliar, onde tirou os rodolitos que tinha, águas calcárias, e ainda misturou com outros produtos que não poderia nem sequer aproveitar, os rodolitos, e jogou no nosso outro local pesqueiro, também impactando. Olha o tamanho que é aquilo ali. Pode passar, companheiro, isso é rapidinho. E aqui é os portos que nós temos no estado. Esse pequeno litoral, aquele em verde ali é os portos que nós temos, né? Mas em vermelho ali é os que estão previstos ainda para ser implantado no estado do Espírito Santo, né? Então isso é uma loucura. A gente fica pensando assim, parece que é sem noção o governo do estado, o governo federal, principalmente os licenciadores, que isso aí que vai acabar com o nosso litoral capixaba. Aí nós pescadores, a gente fala, parece que é só o pescador que vai ser impactado com isso aí, mas é toda a população capixaba e a população brasileira que quando vem aqui quer ir uma praia, aonde ele vai conseguir chegar no mar com essa quantidade de porto que vai impedir as pessoas de estar chegando até a praia. E aí é o nosso mar, que está loteado pelas plantaformas. Aqui em amarelo ali, aquelas ali já estão em exercício, e aquelas outras ali onde vai estar, já está detectado que ali tem o petróleo, já descobriram e já tem ali, já até a tubulação já está passada. Tem vezes que nós passamos numa região daquela ali, não tem nada. 20 dias depois nós passamos lá e já tem um navio, né, que explora o petróleo. Então, é dessa forma que vai ficar o nosso mar e o nosso litoral capixaba. Passa aí, companheiro. E aí, aquela ali, para vocês verem o desastre da Samarco, o que ela fez. Olha o que ela destruiu. Aquilo ali é a cidade de Mariana, lá em Minas Gerais, né? Aí destruiu aquilo ali, matou 19 pessoas, contaminou 600 quilômetros do Rio Doce, nosso querido Rio Doce. E hoje, o nosso litoral aqui, do qual ontem nós falamos nas ruas de Jacaraípe aqui, é que já está contaminado o nosso litoral. E aí a situação, o mar bonito que tinha, logo quando o rejeito chegou, a cor que ficou aquilo ali. Então, mais ou menos isso aí, só para brilhantar. Então, são esses três aí que nós colocamos, pontuamos, né, para levar para o Tribunal Popular, e aí a gente vamos ver qual que possa ser colocado em primeiro lugar, mas queremos, se Deus quiser, e nos der vida e saúde Ele vai dar, nós vamos estar lutando para estar freando tudo isso aqui que foi dito aqui, com mais esse aqui que nós completamos ontem no coletivo aí. Então, essa apresentação aqui que o Estado do Espírito Santo vai passar para todos os nossos companheiros e companheiras que estão aqui. Para a gente encerrar essa manhã, porque a gente volta à tarde, né, com um pouco mais de discussão e os encaminhamentos, a gente sair dessa manhã com algumas informações assim que a gente considera fundamentais para a gente entender o processo que a gente está vivenciando aqui, né, que é essa primeira atividade do Tribunal Popular da Economia do Mar. A primeira atividade que a gente está chamando de audiência regional, né? A gente está demarcando o espaço formal do Tribunal da Economia do Mar. Está começando aqui, né? Começou aqui no Espírito Santo, embora esse processo do Tribunal já venha acontecendo há bastante tempo. Mas qual que é, então, o objetivo desse tribunal, né? Por que é um tribunal? É um tribunal porque ele vai fazer um julgamento. E ele vai julgar o quê, né? O objetivo principal desse tribunal é fazer uma denúncia, é denunciar as violações de direitos cometidas pelo Estado brasileiro contra a comunidade de pesqueiras no Brasil e julgar essas violações, né? Então, a gente tem como objetivo principal fazer esse julgamento lá na sessão final que vai acontecer em novembro. Mas até a sessão final que vai acontecer lá em novembro, a gente tem alguns passos, né? Mas eu acho também importante demarcar que, além de ser um tribunal, né, que tem o objetivo de fazer um julgamento, a gente está chamando de tribunal popular, né? E falar que é um tribunal popular também tem um significado
simbólico bastante importante, porque este tribunal também pretende fazer um julgamento a partir de uma outra perspectiva de justiça, né? Não com os marcadores violentos, excludentes do sistema de justiça brasileiro, em que as comunidades não são ouvidas, em que as comunidades têm seus direitos negados. A perspectiva do tribunal é dar voz, né, dar visibilidade para as comunidades pesqueiras, para as pessoas poderem ter espaço de fazer suas denúncias e pensar aí também uma outra perspectiva de justiça. Por isso que a gente está falando que o tribunal ele é popular. Bom, então para a gente chegar nessa sessão final de julgamento, que é onde a gente vai ter a sentença lá em novembro, a gente vai dar alguns passos até nessa caminhada. A primeira atividade formal do tribunal está acontecendo nesse momento, que é a audiência regional aqui do Sul e Sudeste. Terão mais 2 audiências na semana que vem, a audiência regional do Norte e no mês seguinte a audiência regional do Nordeste, que são essas atividades preparatórias para a nossa sessão final do tribunal que vai acontecer em novembro. E para nos ajudar na construção, né, dessa denúncia de cada audiência, a gente chamou um grupo, né, de pesquisadores, de especialistas, de apoiadores das comunidades pesqueiras nos mais diferentes territórios, para nos ajudar a construir essa denúncia a partir dos conflitos aqui apresentados por vocês, a partir dos relatos que foram trazidos, né, de conflitos e de violações. Então, a gente está contando aí com uma diversidade de pessoas, homens e mulheres, apoiadores no cotidiano da luta das comunidades pesqueiras e que têm muito conhecimento nas suas áreas de pesquisa e de atuação e que vão nos ajudar a construir a denúncia que vai ser apresentada na sessão final do tribunal. Cada audiência regional dessas que eu estou falando para vocês terá um conselho de acusação, que é o nome que a gente está dando para esse grupo de pessoas que vão nos ajudar a construir a denúncia. Então, a tarefa agora, a partir de agora, desse grupo é estudar os relatos, né, os conflitos que foram aqui apresentados, as violações, identificar as violações e fazer a denúncia dessas violações contra comunidades pesqueiras aqui na região Sul e Sudeste que foram apresentadas. Então, vou passar para o Nonato, que vai chamar... Vem aqui, Nonato. Que vai chamar esse conselho de acusação. É o nome formal que a gente está dando para esse grupo, porque a gente está falando de um tribunal, né, que vai ter um julgamento e, consequentemente, então, tem um conselho de acusação e vai ter também quem vai julgar. O que é o conselho de acusação? O conselho de acusação são os advogados das comunidades pesqueiras, né? E aí vocês vão me perguntar assim, mas todo mundo é do direito? Não, porque a gente entende, inclusive, que o direito ele é limitado para dar essas respostas. E a gente precisa de outros olhares, né, de outros saberes, para conseguir abranger aí o nível e a complexidade das violações contra as comunidades. Então, vocês vão conhecer agora, né, já se apresentaram no início, mas agora... Formalmente, vocês vão conhecer quem serão os advogados de acusação, né, o Conselho de Acusação da Regional Sul e Sudeste, tá bom? Isso aí, muito bem. Então, turma, o momento mais esperado da nossa sessão, né, um momento formal, a gente vai chamar nossos companheiros e companheiras valorosos que vão estar nos ajudando aí nessa travessia, na construção das denúncias, né? Eles vêm até aqui, vão subir aqui para falar um pouco, né, da biografia, o que fazem, a sua luta em defesa do território. Então, gostaria de convidar, com uma calorosa salva de palmas, nossa advogada popular Carmen, por favor. Cadê ela? Mas na sequência, outra companheira valorosa, com a salva de palmas, Tatiana. Por favor, suba aqui.
nosso querido amigo professor Roberto, que é da educação do campo, por isso que vai se apresentar para nós também. Nosso companheiro Leopoldo. Nossa companheira Letícia. E nada mais e nada menos do que ela, Natália. Tudo bem, Natália? Meu nome é Tatiana Walter, eu sou professora na Universidade Federal do Rio Grande, no sul do Rio Grande do Sul, desde 2011. Eu sou formada em oceanografia, tá? Depois eu fiz mestrado em ciências ambientais e acabei fazendo doutorado nas ciências sociais. E eu fui fazer doutorado porque desde a graduação eu trabalhava com a pesca, mas fui fazer nas ciências sociais porque eu trabalhava com a pesca. Eu digo que eu trabalhava com a pesca e não com os pescadores, né? Então eu trabalhava muito com o olhar sobre os peixes, sobre o camarão, sobre os recursos. E por entender que minha formação não dava conta de compreender os vários problemas que os pescadores vivenciavam, eu fui para fazer o doutorado nas ciências sociais. Desde que eu voltei, né, para Rio Grande, que eu me formei lá, eu trabalho junto aos pescadores do estado do Rio Grande do Sul, principalmente aos pescadores do estuário da Lagoa dos Patos. E desde 2013, mais ou menos, 2014, eu respondo, né, eu sou representante da Universidade Federal do Rio Grande no Fórum da Lagoa dos Patos, junto com uma outra professora, que é a Leandra Caldaço, que talvez alguns de vocês já conheçam. E então a gente, né, às vezes ela é titular, eu sou suplente, às vezes eu sou titular, ela é suplente, a gente vai alternando, né, e vem então trabalhando de forma contínua. Bom, eu atuo em duas frentes, né, então primeiro nas injustiças, principalmente nas injustiças ambientais, que são acometidas aos pescadores frente as propostas de gestão e ordenamento pesqueiro, né? Então, a Latife comentou da questão da 445 em relação à proibição do bagre. A gente enfrenta de forma recorrente uma perspectiva de proibição da pesca da tainha, sempre, né, numa ideia de que está conservando o recurso, né? E que é falsa, né? Que tem interesse. Então, a questão da tainha é muito explícita, né? Que querem proibir a pesca da tainha no interior da Lagoa dos Patos, para aumentar a cota da pesca industrial em Santa Catarina, né, que é para produção de ova para exportação. Então, extrair ova para exportar não é impactante, né, mas pescar dentro da Lagoa dos Patos, que numa quantidade muito menor é. Então, eu participo, né, isso é um exemplo de uma das lutas que eu participo. O meu foco passou a ser os pescadores, porque naquela época as mariculturas estavam sendo implantadas ali no Ribeirão da Ilha, no sul de Florianópolis, e me preocupava muito saber se aquilo ia realmente ser vantajoso para os pescadores. E então, a minha pesquisa de mestrado foi exatamente com esse foco, ao contrário da Tatiana, que olhava os peixes e o mar, enfim, os seres que habitam o mar. Eu estava voltada para as pessoas que trabalham no mar. Então, a conclusão que eu cheguei com a minha pesquisa foi que a maricultura se instalou ali, a maricultura de ostras e mexilhão, ela se instalou ali, dando prioridade para os empresários da pesca. Às vezes, pessoas que nem da pesca vinham. E os pescadores tradicionais tinham muito pouca participação, aliás, nem foram consultados para a implantação dos parques aquícolas ali na região. Então esse é um grande conflito que eu acho que se insere justamente na questão da economia azul lá em Santa Catarina, né? Então, no doutorado, eu resolvi focar justamente os pescadores artesanais, e o meu olhar foi para a laguna, porque o CPP, né, o Conselho Pastoral da Pesca, tem a sua sede do Sul lá em Laguna. Então, o meu contato com os pescadores de Laguna é muito recente. Então, eu estou conhecendo essa turma porreta que está aqui presente. A Cacá do CPP me inseriu nessa turma.
E então a minha participação é essa. Da economia azul e da justiça azul de uma forma mais dialogada e mais consciente politicamente, despertar essa consciência. Então, na área da educação, venho trabalhando muito com o Painel Mar, que é o Painel Brasileiro para o Futuro do Oceano, uma rede, que a Isabelle é a secretaria executiva. Então é um coletivo de jovens que estão, oceanógrafos, biólogos, buscando sair das suas caixinhas e contribuir com a política pública, lá em Brasília mesmo, né? Então a gente fala educomunicação, fazendo materiais de audiovisual, mas que seja feito desde o início com as pessoas de uma maneira a aprender juntos sobre o tema e comunicar melhor. Se emancipar criticamente como um cidadão, poder colocar o seu conhecimento a serviço do bem comum. E na área... eu sou também associado a uma ONG, uma organização não governamental, que chama Coletivo Internacional de Apoio aos Trabalhadores da Pesca, o CIAPA. Então o CIAPA faz 30 anos mais ou menos que existe, iniciou lá numa conferência em Roma, quando o tema da pesca de pequena escala, pesca artesanal, começou a ter uma discussão melhor internacional. Então o ICSF o CIAPA vem desde então prestando apoio também, como outras organizações apoiadoras, para os movimentos que buscam levar essa voz, essas coisas do pescador para o nível do Comitê de Pesca da FAO. Então a gente tem o WFFP, que a Josana faz parte, tem o WFF, né? São as organizações, agora tem outras organizações de pescadores artesanais se reunindo de maneira regional, como tem uma rede latino-americana de pesca artesanal, a União Latino-Americana de Pesca Artesanal, tem lá na África, tem uma rede continental da africana, que é a CAOPA, uma coalizão de pescadores artesanais, né? A Martilene, o pessoal conheceu. Então, nesse nível internacional, que é muito abstrato, muitas vezes, né? O CIAPA também pode fazer essas ligações. Lembrando que tem um ano internacional da pesca e agricultura artesanal, que tem grandes campanhas também, e o CIAPA tenta trazer sentido concreto para essas iniciativas globais, como as diretrizes de pesca artesanal também, e esses temas, né? E estou muito honrado e feliz de contem com as nossas forças mentais e braçais para a luta. Eu me chamo Roberto, eu sou sociólogo e antropólogo, né? Essas duas áreas de ciências humanas é a minha formação, né? Apesar de que na graduação eu fui para a área de engenharia, né? Mas a minha principal contribuição acho que vem da militância nos movimentos sociais na década de 90. Eu costumo dizer que meu pai foi o MST, qual eu militei muito tempo, acho que pelo menos uns 6, 7 anos, e a CPT, do qual eu passei 10 anos atuando como agente de pastoral, né, ali no Paraná, e também a nível nacional, né. Até eu estava conversando com o Thomas, que está por aqui, né, a gente teve alguns momentos até que se cruzou aí pelos congressos da CPT, né. Então a militância foi meu grande berço de formação, né? A academia aparece depois, a universidade, né? E eu tive, acho que a grata oportunidade também de, no início do governo Lula, em 2003, as várias políticas, né, que visavam ampliar o acesso à democracia aos povos tradicionais, repercutiram de uma maneira muito forte, né? E o pessoal deve se lembrar de várias legislações e congressos, encontros, enfim, que começaram a redesenhar a existência dos povos tradicionais no Brasil, né? E naquele momento, então, toda aquela força da militância aprendida na CPT e no MST me levaram, lá daquela região sul do país, sobretudo no Paraná, a conhecer faxinalenses, a começar um trabalho com os Guarani Andeva, com os Caigangue, com os Ilhéus do Rio Paraná, né? Com cipozeiros e cipozeiras, né, no qual tive um trabalho bem importante com Douglas Ladic, né, que é orientador da Carmen agora, né, e a gente, portanto, foi articulando com os pescadores artesanais, né, ali do litoral. Eu conheci eles em 2008, né, a partir do trabalho da cartografia social. Então, eu tive ligado a uma pessoa que é bem conhecida, que é o professor Alfredo Wagner, né, que acho que o pessoal conhece.
fazia parte da equipe dele, e lá no sul do Brasil a gente fazia então todo o trabalho de cartografia social. Estava até falando lá com o Jaime, né, sobre a cartografia social lá e com outros que eu estive conversando, mas a cartografia que levou a um processo de mobilização e de inserção minha nas comunidades. E tanto é que eu acabei sendo convidado para trabalhar com a Rede Puxirão, lá no Paraná, que é uma organização que articula vários povos tradicionais, né? E a partir dali, das cartografias sociais, apareceram várias demandas que eu nem imaginava, né? Como também o tema da educação do campo, que o Nonato lembrou aqui, né? Quer dizer, a gente passou a entender também a educação como recurso estratégico para a luta. Eram duas as questões principais: distinguir e mobilizar, né? E essa tarefa ela não entra a partir da universidade. Ela começa com a militância que encobre a universidade, e a gente passa, portanto, depois que eu entro no... Eu não falei, mas eu sou professor do Instituto Federal do Paraná, né? É uma instituição criada dentro do governo Lula também, importante frisar isso, né? Muitos de vocês devem ter institutos federais, né, perto das cidades de vocês, né? O que possibilitou uma capilarização maior e maior acesso à educação. Então, portanto, a universidade, conhecimento científico, ele é um aporte para a luta e está a serviço da luta. Foi isso que eu acabei sempre compreendendo na atuação, né? Que a militância, né, se articula com o conhecimento científico, que eu acho que é o que está acontecendo aqui. Na medida em que a gente percebe que esse grupo de pesquisadores que está aqui presente está se colocando a serviço da militância, não é a serviço dos fins acadêmicos em si, né? A gente está falando aqui de um tipo de atuação que ele é imprescindível para que a luta possa se potencializar. O que a gente entende, né, como advocacia popular, é usar esse conhecimento técnico que a gente tem, esse acesso às instituições de justiça, ao sistema de justiça, junto com a educação popular, junto com os movimentos sociais, com as comunidades tradicionais, com os coletivos, para fazer essa ponte e tentar buscar direitos e lutar pelos direitos, e direitos que já existem, garantir esses direitos, né? A efetivação desses direitos que às vezes estão só na lei, né? Então, eu venho também principalmente de um diálogo com o MST, né? Atuei no MST há alguns anos. Então, entrei na faculdade de Direito já nessa perspectiva de vir com os movimentos sociais, comecei a atuar com comunidades quilombolas, com comunidades de outras tradicionalidades, né? Então, geraizeiros, vacarianos, de outras tradicionalidades. Hoje atuo principalmente com povos indígenas, com comunidades quilombolas, comunidades geraizeiras, na Bahia e Minas Gerais, e aqui no Espírito Santo a gente tem retomado essa articulação agora. E em relação às comunidades pescadoras, no Rio São Francisco, né, no norte de Minas, o pessoal não conseguiu vir, mas eu faço parte de um coletivo de advocacia popular, coletivo Margarida Alves. Esse coletivo integra o coletivo Velho Chico Vive, que se articula diante das ameaças dos grandes empreendimentos lá no Rio São Francisco. Então, a gente trabalha junto com o CPP, junto com o MPP, junto com outras comunidades também barranqueiras, né, que não são necessariamente pescadoras, principalmente tentando garantir os direitos dessas comunidades diante de uma ameaça que chegou recentemente, mas que é um projeto prioritário do governo Bolsonaro, que é a construção da hidrelétrica de Formoso. Já existe uma hidrelétrica no Rio São Francisco, no norte de Minas, e perto dela, assim, sem nenhuma explicação técnica de necessidade energética, estão tentando construir uma nova comunidade, assim, que atinge, né, as comunidades pescadoras, as comunidades vazanteiras, comunidades quilombolas e uma comunidade indígena. Então, esse coletivo Velho Chico Vive surgiu diante disso. A gente acompanhava a luta dos pescadores há algum tempo, mas agora a gente tem ainda esse corpo, né, que tem artistas locais, tem diversos atores que têm articulado. E aí, por isso, a gente aceitou esse convite, né, entendendo a importância desse tribunal,
a importância desse tribunal ter essa perspectiva popular. Então, assim, a gente está aqui também escutando principalmente os conflitos, as coisas que vocês trazem, assim, sem só assim, finalizando já a fala, mas dizer que às vezes a gente fica preso, mas isso é ilegal, isso tem uma violação aí, mas assim, violação existe, e eu acho que cabe justamente a nós pegar essas denúncias que vocês têm feito, escutar isso, e o nosso próximo trabalho é agora trazer esse corpo, por isso que a gente está nessa perspectiva técnica e também de gente de diversas áreas, né? De fazer isso, ter um corpo técnico para fazer uma acusação contra o Estado, contra essas empresas, de violações desses direitos. É isso. Bom dia a todos os companheiros e companheiras, pescadores, parceiros, né? Satisfação enorme para mim estar aqui junto com vocês todos hoje. Queria agradecer ao MPP, à Pastoral, que me convidaram para compor esse conselho de acusação junto com esses colegas aqui tão capacitados. Bom, falar rapidamente aqui, que a minha trajetória de trabalho junto com pescadores e pescadoras começou em 2009. Antes eu tinha uma atuação mais com agricultores e agricultoras familiares, com MST, com o pessoal da agroecologia. E quando eu fui fazer o meu doutorado, eu fui aí desafiada a adentrar aí o universo da pesca artesanal, que para mim foi um encantamento, né, de poder trabalhar com povos e comunidades que têm um sentido de vida, de liberdade no seu trabalho, e aí foi uma paixão mesmo, né? E eu sempre tive a perspectiva da pesquisa e pelos privilégios que eu tive de poder ter acesso ao ensino superior, e então sempre acreditei que o sentido disso era a construção de um mundo mais justo, de um mundo mais igual, né, na luta popular. Então, desde que eu comecei a ter a oportunidade de ter acesso ao ensino superior, a minha perspectiva sempre foi essa, né, de estudar, mas de transformar essas oportunidades em compromisso com as pessoas, né, e com a justiça e com as pessoas mais vulnerabilizadas na nossa sociedade, né. E então eu sempre tive esse compromisso e tive o privilégio de poder, no meu doutorado, de poder fazer um doutorado numa universidade pública e de usar isso como uma forma de construir um compromisso da gente entender as políticas públicas do nosso país e que políticas públicas eram essas para a pesca, né? Então, o tema da minha pesquisa foi o resultado de uma provocação mesmo da minha relação com movimentos pescadores, que eu tive o privilégio de acompanhar o nascimento do MPP, né, esse processo de ressurgimento ou de refazimento do movimento dos pescadores e pescadoras, lá em Acupe, lá na Bahia. Então, desde o começo, estive acompanhando o movimento, e dessas provocações aí a gente tem acompanhado e tentado produzir um conhecimento em conjunto com os pescadores e pescadoras, né, sempre tentando atender aí as demandas. E, então, tenho principalmente acompanhado essa trajetória, né, do movimento nacional, do MPP, também da Articulação Nacional das Pescadoras. Então, sempre tentando, né, produzir essa perspectiva da gente estar na universidade, mas para levar o povo de verdade para dentro da universidade e ter um conhecimento, produção de conhecimento comprometida com a transformação do nosso país num país justo, igual e bom para todo mundo, né? Então é isso, eu tenho um enorme prazer de estar com vocês. Para mim, a única coisa que faz sentido de eu estar dentro da universidade é para fazer esse tipo de trabalho que a gente está fazendo aqui, né? De ouvi-los e de tentar, com os privilégios que a gente tem de conhecimento dentro da universidade, transformar o nosso país num país justo, né? Com alimentação digna, com trabalho, com renda, com um meio ambiente equilibrado e com justiça para todo mundo. No rio e no mar, nos açudes e barragens, o hidronegócio, cerca das águas, no rio e no mar, nos açudes e barragens,
o hidronegócio, cerca das águas, no rio e no mar, nos açudes e barragens, o hidronegócio, cerca das águas, São Francisco vivo, terra, água, rio e povo. Fora Bolsonaro! Então, nós temos o MPP, está em 15 estados. Hoje aqui a gente tinha em torno de 7 estados e mais alguns convidados, 7 estados da região sul e sudeste e mais Ceará, Sergipe e outros estados também que estiveram aqui presentes para esse ato, esse evento aqui em Espírito Santo, que representa muito para a nossa categoria, nós que viemos sofrendo há muitos anos e muito tempo esses desmandos de governos anteriores e de agora, e a pesca artesanal vem desde novembro preparando esse evento aqui, tanto no Espírito Santo, como agora vai ter no Pará e depois no Maranhão. Estamos chamando de Tribunal Popular da Economia do Mar. São 3 audiências regionais e, para nossa satisfação do Rio Grande do Sul, está acontecendo aqui no Espírito Santo, onde a gente tem o Nego da Pesca, que é um grande representante dos pescadores e do movimento, e nada mais justo de começar por aqui. Estamos sendo, na verdade, um laboratório do tribunal e, ao meu ver, estamos de parabéns por ter sido aqui no Espírito Santo. O que está acontecendo, na verdade, com esse governo em relação aos pescadores? O que está acontecendo? Explica um pouquinho sobre isso. Bom, nós vamos tratar aqui no tribunal especificamente de conflitos, de casos que venham a prejudicar o pescador. Mas se nós formos pensar na classe num todo, nós já vemos sendo perseguidos por outras atitudes. Por exemplo, recadastramento. Nós hoje não sabemos nem quantos somos no Brasil. Não tem estatística pesqueira. Não sabemos nem quantos somos, nem quanto pescamos, quanto produzimos. Isso é só para a gente iniciar. Vamos para o conflito. A mineração. Aqui é um exemplo do que aconteceu. Na costa do Rio Grande do Sul e Santa Catarina é um desmando da pesca industrial, arrastando, matando alevinos. Tem leis que eles não querem cumprir. E toda uma mineração por todo o Brasil, aonde tem mineração, aonde tem pesca industrial, aonde tem expansão de portos, é conflito com os pescadores. Então a gente faz esse ato desde novembro, como eu disse, é todo um trabalho de reuniões, de encontros, de lives, todo esse trabalho aí que vai culminar, se Deus quiser, em novembro, no grande desfecho do Tribunal Popular da Economia do Mar. Aqui no Espírito Santo, a gente tem aqui a falta de alguns peixes que desapareceram do mar. Lá no Rio Grande do Sul tem alguns peixes também que existiam, hoje não existe mais? Olha, por força de uma lei estadual, que o movimento dos pescadores, juntamente com algumas outras entidades e a própria FURG e uma ONG Oceana, a gente conseguiu decretar, na verdade, uma lei estadual da pesca que afasta o arrasto para fora da costa. Consequentemente, o arrasto foi afastado para as 12 milhas através dessa lei e os peixes voltaram para a costa e para dentro da Lagoa dos Patos. Na verdade, se você regrar essa pesca industrial, que é, na verdade, uma economia azul, uma coisa sem cabimento, vai voltar a pesca em abundância. Já tem a pesca, a lei tem de 3 a 4 anos, enquanto em outros estados está sendo denegrido. No Rio Grande do Sul a gente tem visto gradativamente o aumento da pesca. Mas se a lei for cumprida, o governo já fez liminar, o governo já fez decretos, o governo não quer cumprir a lei, o governo diz que ela é inconstitucional, mas enquanto nós tivermos o movimento, o CPP e pessoas que nem o Nego e outros pescadores e pescadoras, nós vamos resistir e fazer com que o governo e a sociedade vejam que dá sim, tem jeito, mas não com o governo que está hoje. O que vocês esperam do movimento em Brasília agora em novembro? Então, no ano passado, como eu disse, em novembro do ano passado, a gente teve a ideia de fazer esse tribunal, que é esse evento, como eu falei para vocês, que são 3 audiências, a primeira é aqui, e a gente quer fazer um tribunal, estamos trazendo o pessoal de outros países também. Esse trabalho que está sendo aqui, nessas 3 partes que eu falei para vocês, nós vamos culminar com o encontro do Grito da Pesca em novembro e fazer um grande tribunal, fazer a justiça e levar para órgãos como a ONU, como direitos humanos internacionais. Alguns casos, talvez, como mineração,
como a pesca industrial, como portos, só para citar, eólica está muito ameaçando, né, que esse governo está liberando a alguns estados que aconteça parques eólicos. Isso é outra desgraça que só vai trazer prejuízo para o pescador. E a gente quer, em novembro, se Deus quiser, que a gente faça todo ano o Grito da Pesca. Queremos culminar, como eu disse, com esse grande Grito da Pesca, com o pessoal das audiências, das 3 audiências regionais que a gente está preparando enquanto movimento e Conselho Pastoral dos Pescadores. Nego, fala para mim um pouquinho da importância desse evento que está acontecendo aqui hoje para o município da Serra, o Espírito Santo, para o Brasil. Então, primeiramente, né, pelo município da Serra, porque nós fomos impactados pelo desastre da mineradora Samarco, Vale BHP, e essas 3 empresas contrataram uma fundação, com o nome de Fundação Renova, para estar fazendo os estudos ambientais e os locais que for constatado que está contaminados, ela precisa de reconhecer esse território como que está contaminado, reconhecer os pescadores e não só reconhecer, indenizar também esses pescadores que ficou invisibilizado de estar pescando, tem uma área de proibição, no mínimo de Barra do Riacho a Linhares, 20 metros de profundidade, e impossibilita as embarcações de pequeno e médio porte de trabalhar. Isso aí traz assim, um trabalho para os pescadores de pequena escala de ser obrigado a deixar a embarcação dele e trabalhar de parceiro em embarcações de grande porte, que antes ele poderia ficar no máximo 5, 6 dias no mar, agora ele tem que ficar 15 a 20 dias no alto mar, com custo maior para trazer o peixe que ele pegaria em 6 dias, né? Então ele gasta mais dinheiro, ele fica mais dias no mar e ganha menos do que antes. Pessoas de quantos estados temos aqui hoje nesse evento? Então, a gente, muitas vezes nas nossas falas, nós falamos de 7 estados, mas vai mais longe. Porque nós estamos aqui hoje com pescadores e pesquisadores do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais e o nosso estado do Espírito Santo. Mas também temos o Conselho Pastoral dos Pescadores, que tem representante do Ceará, de Sergipe e da Bahia. Então, se você analisar direitinho, nós temos pessoas de 10 estados aqui hoje, nesse encontro e nesse ato que fizemos aqui para estar reivindicando essa garantia de trabalho, essa garantia e mostrar para nossas autoridades, para os nossos governantes, que esse município precisa de ser tratado com mais rigor para essas empresas que impactaram. Então, a gente precisa ser reconhecido. Então, para isso, a gente precisa do apoio do judiciário e dos governantes. Fala um pouquinho como vai ser o evento em novembro em Brasília. Vai ser gigante? Como é que vai ser esse movimento? Fala um pouquinho desse movimento em Brasília. Então, esse encontro aqui, o foco mesmo é sobre a economia do mar, uma lei que era de 2004, os governadores, os presidentes anteriores não sancionaram essa lei, mas infelizmente agora em 2019, numa plena pandemia, o presidente atual, ele sancionou essa lei. E essa economia do mar, a economia azul que se chama, que não é nenhuma economia, e sim simplesmente privatizar o mar, abrindo nossas fronteiras para os países internacionais e incentivando a pesca industrial de grande escala, do qual o nosso estado, principalmente do Espírito Santo e do Brasil, os barcos até 20 AB, que nós falamos que é 20 toneladas bruta da pesca artesanal, será praticamente expulsa e impedida de estar trabalhando, e essas embarcações têm uma importância muito grande para a economia desse país, porque o pescador artesanal, além de gerar o próprio emprego, ele gera no mínimo de 4 a 5 empregos, e essas pessoas, e coloca essa alimentação de qualidade
na mesa da nossa população brasileira. 75% do peixe que vai na mesa da nossa população vem da pesca artesanal. E isso aí está sendo ameaçada e correndo o risco de não existir mais no país se permanecer essa economia azul. Portanto, esse encontro aqui é para se criar um Tribunal Popular Azul do Mar. Esse tribunal que vamos estar lançando em Brasília no dia 22 de novembro, com todos os estados do Brasil e mais 4 países da América Latina, para nós dizer para o presidente desse país que essa economia azul, ela precisa de ser revista e que isso não é nenhuma economia, e sim tirar direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, principalmente da pesca. Qual a importância desse movimento para o pescador de todo o Brasil? Cara, eu estou há 22 anos batalhando e buscando pelo pescador artesanal. Eu fui incluído no movimento há pouco tempo atrás. Então é assim, porque eu acredito na pesca artesanal, né? Eu acho que nós temos um potencial muito grande para crescer como pescadores artesanais. Só que essa economia que foi criada aí, economia azul, está atrapalhando nós. Porque assim, o azul é o azul do mar. E nós dependemos do mar. Então nós não podemos privatizar o mar. O mar tem que ser nosso, tem que ser do pescador artesanal. E no caso, essa lei ou esse projeto já está em vigor? O pescador já está impedido de pescar, é isso? Eu, como presidente da associação, então às vezes eu sou convidado a estar junto com os caras me perguntando, naquela área o que tem? Então, a energia eólica. Teve uma torre dentro da nossa comunidade, ficou 5 anos lá, não só pegando a informação da quantidade de vento por mês, a velocidade do vento, como eu também acredito que aquilo ali foi passado para os veranistas que estão lá dentro da nossa comunidade, fazendo a pesca de pandorga, ocupando as melhores áreas para estar efetuando a pesca predatória, e tudo isso nos atrapalha. Então, se isso continuar, o pescador artesanal vai desaparecer do Brasil, é isso? Eu acho que a tendência dos órgãos públicos é fazer de nós tipo o cara que chega num lugar e abre um restaurante. É pegar o pescador artesanal como o restaurante pega a classe baixa para servir de garçom, para ser um servidor. Então, eu acho que nós, pescador artesanal, se não for bem orientado pelos movimentos para estar brigando pela pesca artesanal, nós vamos virar tudo guia turístico. Fala um pouquinho do Negro da Pesca. Você acha que ele é um braço forte nesse movimento? Ele é um grande conhecedor, né, cara? Ele é eu penso que um dia eu vou ter o conhecimento dele, mas ele tem um conhecimento muito grande. E ele não só vai me ajudar, que eu sou lá, eu sou de Santa Catarina, cara, município de Jaguaruna, 10 mil habitantes. Quer dizer, uma população hiper baixa, é um território antes sossegado por causa dessa economia que ficou uma coisa absurda. Sem um pescador tomar conta dos seus territórios, eu só vou me agarrar ao nego. Vou pegar o contato dele, nego, me ajuda, porque o negócio está feio, cara. Tá muito difícil para nós. Você vai estar em Brasília também no movimento de novembro? Cara, assim, ó, em novembro, a outra vez eu participei, mas em novembro abre a pesca do camarão para nós. Isso devia ser antecipado, mas como já virou uma data símbolo, não vai poder ser antecipado. Mas eu vou pegar gente dentro da associação para estar me representando lá. Mas só que assim tu não forma líder, o líder nasce. Não tem como pegar, vamos criar um líder estilo negro, estilo pitbull. Não tem como, cara. Nasceu. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar, e a Deus do céu vamos agradecer. A minha jangada vai sair
pro mar. Vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar. E a Deus do céu vamos agradecer. Adeus, 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 adeus. Pescador, não se esqueça de mim. Vou rezar pra ter bom tempo, meu nego, pra não ter tempo ruim. Vou fazer sua caminha macia, perfumada de alecrim. Minha jangada vai sair pro mar. Vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar. E a Deus do céu vamos agradecer. A minha jangada vai sair pro mar. Vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar. E a Deus do céu vamos agradecer. Adeus, 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 adeus. Pescador, não se esqueça de mim. Vou rezar pra ter bom tempo. Minha mensagem aqui é gratidão a cada uma de vocês. Pedir desculpa se a gente não tiver, se a gente não correspondeu com a expectativa de vocês, da recepção aqui, mas quero deixar para vocês o pouco que nós fizemos aqui, o qual já foi dito, até as cozinheiras, todos que passaram por aqui da nossa comunidade, foi com muito amor, com muito carinho. Espero que vocês tenham ficado satisfeitos e digo que as portas estão abertas para vocês. Quando quiser vir fazer um passeio aqui no estado do Espírito Santo, eu moro logo pertinho aqui, alguns de vocês, nós fomos lá na associação, mostrei onde é a minha casa, mas ainda dá tempo, se quiser ir tomar um café com a gente, né? Eu fico feliz da vida. Uma coisa que eu não tenho comigo de muita alegria é receber as pessoas. Recebo com muito carinho, com muita dedicação e ficamos felizes. As pessoas, quando encontram com a gente, quando vai na nossa casa, nós sentimos como nossa família também. Então, é só agradecimento e gratidão a todos e desejar a todos vocês que tenham um bom retorno, que Deus leve vocês com vida, saúde, da mesma forma que vocês chegaram até aqui. Muito obrigado. Nosso país, nosso lugar de fala. Pro mar, vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar. E a Deus do céu vamos agradecer. Adeus, 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 adeus. Pescador.